Gente, boa noite, tudo bom? Eu espero que sim. Feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil e do mundo. Essas pessoas maravilhosas que, com acerto e com erros, são responsáveis pelo que nós somos hoje. Eu, infelizmente, não tenho mais a minha, mas não trago nenhuma mágoa, nenhum sentimento de tristeza, porque dei a ela a maior felicidade do mundo, que foi me ver concursado e andando com as minhas próprias pernas, né? Essa é uma satisfação que a aprovação de vocês vai trazer, não só para a mãe, mas como para o pai de vocês, né? Porque é o que de fato eles esperam, né? Um dia todos nós vamos partir, né? Mas a questão é como nós vamos deixar os nossos filhos nesse mundo. Hoje eu tenho este sentimento porque sou pai de um casal, né? Então me preocupo bastante em como eu vou deixá-los. E obviamente isso não depende só de mim, depende também das escolhas que eles fizerem. Mas o vídeo de hoje não é um videozinho de propaganda de Facebook, de Instagram, né? Para divulgar mentoria. Eu queria bater um papo com vocês sobre a questão do texto, né? E consequentemente também da redação. A palavra texto, ela vem do latim e significa um entrelaçar de partes com o intuito de formar um todo significativo. Um texto, ele precisa ser entendido como, repito, um entrelaçar de partes com o intuito, com o escopo, com o objetivo, com a finalidade de formar um todo significativo. Imagine o texto como um quebra-cabeça. Vamos supor que eu tenho quebra-cabeça de um jardim. Eu sei que é um jardim e eu tenho que montar este quebra-cabeça para ao final ter a imagem de um jardim, certo? E se ele não veio com defeito de fábrica, né? Se não falta nenhuma peça, ao montar o quebra-cabeça, eu vou ter o quê? A imagem de um jardim. E um texto é exatamente isso, né? Redigir uma redação é você pensar que, ao final do seu texto, ele precisa ter um sentido. E ao sentido do texto, eu dou um nome de coerência. Coerência. Ele precisa ser um texto coerente. Eu falei das peças do quebra-cabeça, ok? E essas peças precisam se encaixar. E você há de convir comigo que a gente leva, às vezes, muito tempo para montar um quebra-cabeça, porque a gente vai, pega uma peça, coloca noutra e vê que de repente não encaixa, né? Não cola legal, né? E aí a gente vai pega outra, né? E assim a gente segue. Esse encaixe, esse, entre aspas, colar legal, a gente também dá um nome, que se chama coesão, né? Tanto é que nós temos os elementos da coesão, né? Aquelas expressões que dão liga ao texto, ok? Então, muitas das vezes, né, quando uma peça, ainda que não encaixe no quebra-cabeça e eu forço, ela pode até entrar, né? Mas ela não é dali, né? E quem for ver depois vai perceber que ela não se encaixa ali, que na verdade houve um erro, entendeu? Então, do mesmo modo, são os elementos da coesão. Uma preposição, uma conjunção, precisa ser utilizada de forma correta, né? Por quê? Porque, veja só, se eu pego uma peça no meu quebra-cabeça e a coloco onde ela não deveria estar, o que é que eu vou ter ao final? Uma imagem, o quê? Conseguem dizer aí? Eu vou ter uma imagem prejudicada. Prejudicada. Eu não vou ter exatamente o jardim que era para eu ter. Por quê? Porque eu coloquei uma peça errada. Vamos pensar diferente. Jogo do dominó.
A gente tá jogando dominó ali, e aí numa ponta tem quina, na outra ponta tem cena. Aí vai um gaiato lá e coloca o as, né, onde era para ser quina. E o jogo continua. Ao final a gente anula o jogo, porque viu que alguém jogou uma peça errada. O quê? Porque aquela peça não se encaixa ali, né? Então, aquela peça que foi colocada de forma errada, né, ela prejudicou o jogo. Da mesma forma, um elemento da coesão, uma conjunção, né, um artigo, uma preposição utilizada de forma errada no texto vai, obviamente, resultar também em um prejuízo de sentido. Então, coesão e coerência andam juntas no texto. Juntas no texto, ok? Né? Então, é importante a gente ter esta ideia de que o texto, voltando lá para o início da nossa conversa, ele é um todo significativo, né? E para eu formar esse todo, eu tenho que fazer uso de alguns elementos, que são chamados o quê? De elementos da coesão, os conectivos, as conjunções, preposições, artigos, enfim, eu já falei isso aqui, ok? Então, feito isso, né? Feito isso, eu trouxe aqui uma redação de uma mentoranda para a Caixa Econômica que apresentou muitos problemas, sabe? Eu queria comentar alguns deles para vocês, né? Principalmente de coerência, de coesão. Eu sempre digo para os meus alunos que numa redação de concurso eu preciso pensá-la como a espinha de peixe. Como é que vem a espinha de peixe? A gente tem a cabeça, aí tem aquela espinha do meio, né, bem grande, que é similar à nossa coluna vertebral, e depois você tem as espinhas, né, que vêm todas, o quê? Fixadas a essa central, ok? Né? Então, imagina a gente, a nossa coluna vertebral e as costelas, entendeu? A mesma coisa é o texto, a mesma coisa é a redação. A gente precisa vir escrevendo, tecendo, costurando as coisas, conectando-as, né, de modo que elas façam sentido. Eu propus uma redação, né, um tema de redação para essa candidata, que falava sobre a inteligência artificial. E eu já digo para vocês o seguinte, numa redação de concurso, vocês precisam pensar o seguinte: se eu peço para que vocês falem dos benefícios e dos malefícios da inteligência artificial, você vai ter ali a introdução. A introdução você vai apresentar a sua tese, né? O seu ponto de vista de forma sucinta, de forma objetiva, sobre o tema, e em seguida, no desenvolvimento, você vai discorrer sobre o que você apresentou na introdução. Então, aqui a gente já começa a entender o que eu disse sobre a espinha de peixe, né? Que é o seguinte: o meu desenvolvimento ele não surge do nada, tampouco ele é desconectado da minha introdução. O que eu falo na introdução, eu preciso retomar no meu desenvolvimento, né? Eu vou apresentando, ampliando depois, né? E desenvolvendo isso, entendeu? Olha só, a inteligência artificial está por todos os lugares. Tá, beleza, ponto. No Brasil, o uso dessa tecnologia tem que ser... Bom, eu não vou nem entrar no comentário desse tem que ser, que é coloquial, entendeu? Que não cabe muito bem para um texto formal, né? Que deve obedecer à norma culta da língua. Mas tudo bem, a gente não vai se atentar para esses aspectos, né? Vou repetir aqui. A inteligência artificial está por todos os lugares no Brasil. O uso dessa tecnologia tem que ser debatido e estudado, aqui faltou uma vírgula, pois avança de forma rápida em vários aspectos da sociedade.
como no mercado de trabalho, saúde e redes sociais. Bom, tirando esses problemas aqui de pontuação, de acentuação, a gente percebe que até seguiu certinho aqui em relação à introdução. Né? A pessoa disse que a inteligência artificial está por todos os lugares, isso é verdade, tranquilo. No Brasil, o uso dessa tecnologia precisa ser debatido, eu diria assim, né? E não tem que ser, né? E estudado, pois avança de forma rápida em vários aspectos. Aqui vem. No mercado de trabalho, saúde e redes sociais. Então, a pessoa já apresentou os 3 argumentos, né, os 3 aspectos, na verdade, que ela vai mencionar e discorrer no desenvolvimento. Né? Aí eu já sugeriria o seguinte: vai ter um parágrafo para falar da inteligência artificial no mercado de trabalho, outro parágrafo para falar da inteligência artificial na saúde e outro parágrafo para falar da inteligência artificial nas redes sociais. Tá, mas você lembra que eu disse que era para a pessoa falar dos benefícios e dos malefícios do uso da inteligência artificial? Então, beleza. Então, em cada aspecto desse aqui da sociedade, trabalho, saúde e redes sociais, a pessoa vai ter que falar dos pontos positivos e negativos. Percebam que até aqui a gente está entrelaçando de forma correta, tem sentido, estamos construindo um sentido. A pessoa não fugiu do tema, não fugiu do que se propôs a fazer na introdução, né? Tanto é que no primeiro parágrafo do desenvolvimento ela começa no mercado de trabalho, ok? Então, já retomando, né, os 3 aspectos que ela se propôs a falar na introdução. Né? E aí vamos seguir. No mercado de trabalho, vírgula, ela está transformando a forma como as empresas operam e criando novas oportunidades. Ponto. Porém, com o avanço, muitos empregos estão virando obsoletos. Aí, desculpa a expressão, cagou, né? Lembra da coerência? Como é que ela começa o desenvolvimento, né? Falando que a inteligência artificial está transformando a forma como as empresas operam, criando novas oportunidades, e depois ela diz que está tornando os trabalhos obsoletos e, obviamente, trazendo o quê? Desemprego. Te decide, né? Não dá. Ou está criando novas oportunidades, ou está tornando o trabalho obsoleto e, obviamente, diminuindo os postos de trabalho, fazendo com que o homem seja substituído pela máquina. Então aqui foi um erro gravíssimo. Gravíssimo mesmo. Porque a gente sai escrevendo e a gente tem que se atentar, entendeu? Para o que a gente escreve, né? Voltar e ler o que a gente está escrevendo. E aqui foi uma falha tremenda, uma falha absurda, né? Que realmente faria a pessoa perder muito ponto na redação. Porque, tipo assim, um acentozinho, uma vírgula e tal, tu perde ponto, perde. Mas tu perde dentro ali de uma grade que eles têm de correção, que para esses erros de ortografia, eles tiram, por exemplo, até 1,5 ponto. Então o máximo que tu pode perder, se tu tiver muito erro, é 1,5 ponto. Mas quando se trata de coesão, de coerência, aí tu perdes muito mesmo, entendeu? Muito mesmo. E aqui tem um problema. Aí, porém, com o avanço, muitos empregos estão virando obsoleto. Virando também, é uma coisa coloquial, né? Se tornando obsoletos, era melhor, né, em termos de escrita, para uma redação. Para os humanos que não conseguem acompanhar e são substituídos pela tecnologia. Bom, eu acho que o que há de mais grave aqui, neste parágrafo, é exatamente essa incoerência, né? Vamos seguir. Aí a pessoa criou um outro parágrafo dentro do desenvolvimento para falar agora do aspecto saúde. Tranquilo, beleza. Seguiu a minha dica, né? O CESP, por exemplo, gosta muito de redação assim, né? Que segue uma linha, entendeu? De raciocínio, né? Forma de bolo. Eu apresento a minha tese no desenvolvimento, né? Me proponho ali a falar sobre 3 coisas e depois na minha introdução, no caso, eu acho que eu falei desenvolvimento, na introdução. Eu apresento ali na minha introdução a minha tese, né? Defino
acerca do que eu vou falar no desenvolvimento e depois saio retomando, ampliando, e é isso, né? E no final, obviamente, vem a conclusão, que é a apresentação de uma solução, né? Uma reflexão, uma proposta, enfim, mas também tendo a ver com tudo com que eu disse. Né? Não pode também ser uma conclusão que destoa, que fuja do que eu falei. Ou então, que é um erro muito grande dos candidatos, na conclusão ele apresenta algo novo, algo que ele sequer falou durante todo o texto. Aí não dá, ele viajou na maionese. Né? Ele não pode trazer algo novo no final do texto, sendo que durante todo o texto ele não falou a respeito disso. Beleza? Então vamos lá. Na saúde, porém, a inteligência artificial pode se tornar um grande benefício para os profissionais, pois pode automatizar diagnósticos, aprimorar a jornada do paciente para garantir mais qualidade e rapidez no tratamento. Beleza, não tenho nada contra. Quem sou eu para discutir, né, que a inteligência artificial de fato não vai otimizar diagnóstico, vai trazer qualidade de vida para o paciente? Tranquilo, só faltou uma coisa, né? O que é que faltou, vocês sabem? Faltou dizer o aspecto negativo também da inteligência artificial na saúde. Só faltou isso, porque eu falei. Apresente aspectos positivos e negativos. Aqui também perderia ponto. Porque você tem que estar sempre atento para o comando da questão. E o comando da questão diz aspectos positivos e negativos. Né? E aqui faltou. Não tem jeito. Não tem jeito. No mercado de trabalho, no parágrafo anterior, apesar da incoerência que a gente já falou, apesar da incoerência, ela apresentou aspectos positivos e negativos, mas aqui não, aqui ela só falou que a inteligência artificial no campo da saúde é mil maravilhas, mas esqueceu de apresentar também os aspectos negativos. Vamos seguir. Terceiro parágrafo, e aí ela fecharia o que se propôs na introdução. Nas redes sociais, esta tecnologia tem combinações positivas e negativas. Ela pode, com os seus algoritmos, orientar informações, vídeos e textos que os usuários estejam interessados. Porém, também tem o poder, é outra viagem, né? Tem o poder. Isso daqui não é Power Ranger, isso daqui não é o Naruto, né? Ela tem a capacidade, né, de informar textos falsos, sei lá, qualquer outra coisa, menos poder, né? Não, é uma palavra, uma expressão que não se encaixa aqui, né? Inteligência artificial tem o poder. A gente precisa saber usar as palavras, entendeu? Porque... E aí é uma questão do seguinte... Eu pego o dicionário, né? Não é o caso aqui, mas é só para que vocês entendam o que eu quero dizer. E aí eu vejo a palavra supracitado. Ai, bonitinho, eu vou usar. Mas não é assim. Ela tem um contexto, né? Para ela ser usada, eu preciso considerar a situação, né? Eu não posso sair usando supracitado em todo e qualquer texto, né? Em toda e qualquer frase que eu diga, né? As palavras precisam de contexto, né? E a palavra poder aqui, no caso, em particular, ela não é muito adequada, entendeu? Ainda que esteja escrita corretamente, ainda que seja uma palavra existente no nosso vocabulário, enfim, parará, parará, parará. Mas não cabe, entendeu? Então, eu queria comentar isso com vocês, né? Bater esse papo, porque eu acho muito importante vocês compreenderem como a gente constrói uma redação. E... para efeito de concurso público, é forma de bolo mesmo, entendeu? Introdução, apresento minha tese, me proponho a falar sobre 3 aspectos, 3 pontos, faço isso no desenvolvimento e depois eu concluo. E acabou. Forma de bolo mesmo, né? Concurso público é isso. Por quê? Porque toda banca tem uma grade de correção. E o que eles querem é só que vocês correspondam à grade. Eles pegam a redação de vocês e pegam a grade. Bateu? 10.